ciclo de atualização em saúde bucal e dessa vez a nossa atividade lançando mais 2 aplicativos aí, então tem um que já está há 1 ano e pouco, que é o do teleinterconsulta em estomatologia, e aí esse professor Bonan, depois que, que aprendeu, agora virou uma máquina de fazer aplicativo, então eu já quero deixar também para todos, assim, que quem tiver ideia, estamos abertos, né, professor Bonan? Quem tiver ideia aí do que fazer, então quero agradecer a parceria novamente aí do nosso coordenador estadual de saúde bucal, doutor Marcílio, a grande parceria também da Coordenação Nacional de Saúde Bucal, quer dizer, a Coordenação Geral de Saúde Bucal, aqui com a presença do nosso tutor, nosso grande mestre, doutor Renato, ao longo dos seus 10 anos aí acompanhando a Paraíba, conhece muito mais cidades do que eu aqui. Então, assim, vou passar aqui primeiro para o Renato, dar umas boas-vindas, e depois a gente passa para o Marcílio e Bonan, depois a gente passa para você, tá? Então, Renato, obrigado aí mais uma vez por estar aqui conosco, estar privilegiando aqui, sua presença aí na correria aí das agendas, e tá com você então. Bom, boa tarde a todos, a todas. Professor Edson, obrigado pelo convite. Marcílio, prazer de novo te encontrar numa atividade aqui. Professor Paulo, obrigado pelo convite, prazer em rever também a todos que estão participando. Quando eu soube, né, dessa agenda que o Edson, né, comentou que vocês iam ter essa tarde, né, de mais um aplicativo, não, vamos acompanhar sim, porque assim, se pegar o sucesso que foi do aplicativo da teleinterconsulta em estomatologia, esse outro aplicativo aqui provavelmente vai seguir também com o mesmo sucesso, né, auxiliando, né, os profissionais, principalmente aquilo que a gente espera, né, a qualificação do cuidado do nosso usuário. Então, é um prazer poder acompanhar aqui do início, né, desse lançamento, e como o professor Edson falou, é um fábrica de aplicativos agora e odontologia, né? Então, muito obrigado pelo convite, parabéns por mais um produto aí desenvolvido e espero que todos os profissionais façam uso para que cada vez mais o cuidado qualificado chegue, né, para a nossa população. Obrigado pelo convite. Legal, valeu, Renato. Aqui eu acho que quando você esteve presente, a gente ainda estava lançando, então aqui encabeçado aí pelo professor Bonan, professor Yuri, a sala da odontologia digital, né? Então é algo que a gente está investindo, então estamos direcionando bastante esforço para avançar nisso, com todas as dificuldades, mas a gente tem conseguido ter produtos interessantes que estão impactando na população, né? Antes de passar para o Marcílio, logicamente, para que a gente consiga desenvolver essas ações, isso é fruto de grandes parcerias. Então, o programa de pós-graduação em odontologia, o nosso programa aqui, também tem sido um grande parceiro para que a gente consiga colocar em prática essas ações. A residência em clínica integrada também, que é do Estado, a Rendo, a Rede Nordestina de Diagnóstico Oral, né? E aí o grande parceiro, que agora eu aproveito para passar a palavra, a Secretaria de Estado, né, com a Coordenação de Saúde Bucal. Tomacílio, dê aí as boas-vindas para o pessoal. Boa tarde, né, a todos os colegas, né, que bom estar aqui novamente com vocês, né? Agradecer a professor Bonan, né, a Luciano, ao professor André, né, e dando continuidade, né, ao ciclo de atualização de saúde bucal no SUS, né, essa parceria tão importante que tem sido aqui para os nossos colegas que atuam no SUS da Paraíba, né, saúde bucal no SUS da Paraíba. E a proposta é que a gente possa cada vez mais estar atendendo as necessidades que vocês necessitam, né, em termos de palestras, de capacitações, né? Inclusive, será até bom relembrar para o pessoal que nós encaminhamos para os grupos o Forme SUS, pedindo sugestões de vocês em relação a que temas nós poderíamos estar abordando nos ciclos, sabe? Então, talvez eu acho que é interessante até colocar no chat aqui, né, durante esse evento,
Porque é importante que a gente atenda às necessidades, né? O que vocês realmente estão precisando em termos de capacitações para melhorar o serviço de vocês, para ajudar no serviço de vocês aí no SUS, né? E enaltecer, né, esse trabalho, né, que o professor Bonan e sua equipe, né, vem desenvolvendo, né, de forma gratuita, né, é importante a gente ressaltar isso, né? É um serviço que atende a questão da importância das mídias sociais hoje, toda a questão da informatização, né, que está acontecendo no SUS, né? E tem despertado interesse, inclusive, de colegas dos outros estados, né? Sempre eu coloco nos grupos dos coordenadores estaduais de saúde bucal, né, no grupo do Ministério da Saúde, né, e é o interesse, né, de todos na questão desses aplicativos, né, que estão sendo lançados aqui, né. Inclusive, a nível de secretaria, né, os outros setores, né, já também estão contactaram o professor Bonan, né, para que possa estar ampliando esse serviço lá. Então, é um trabalho muito bacana, né? E a gente só tem a agradecer, professor Bonan, você e a toda a equipe, né? E agora com a participação de André e de Luciano, né? Cumprimentar o nosso grande parceiro aqui, responsável por nossa rede de saúde bucal aqui, tão significativa aqui na Paraíba, que é Renato, né? Que está conosco desde 2005, 2004. Então a gente deve pintar ele a questão da nossa rede de saúde bucal, o serviço que nós temos implantado aqui. É isso aí, Edson. E a você, né, que desde que voltou aqui, rapaz, não me deixa mais em paz, não, para trabalhar. Vamos lá, né? Macaíba aqui no câncer. Valeu, Macaíba. Obrigado aí pela parceria de sempre, por todo o apoio. E você percebe, né, Marcília, aí que outros professores vêm se agregando. Então, aqui hoje a gente... Esse é um grande exemplo aqui, o professor Luciano Pérez, que está aqui, e o professor André Batista também, que são professores daqui do curso, do programa de pós-graduação, e de forma integrada aqui, vão se organizando e vão ofertando serviços para a população. A gente tem também a nossa aluna de pós-graduação, a Isis Muniz também. Então o time tá ficando grande e com pessoas que querem trabalhar, né? Então isso é que é o melhor. Ô Edson, só reforçando aí essa questão das parcerias, né, da importância, né, que esses aplicativos estão tendo. Em relação à DTM, é importante a gente lembrar do trabalho que está sendo realizado aqui no Estado, né, pela professora Ana Isabela, professora Luciana, da UFPB, em relação à elaboração das diretrizes da DTM-DOP aqui no Estado da Paraíba, sabe? Infelizmente, coincidentemente, hoje tinha um outro evento lá de professora Ana Isabela, ela não pôde estar participando aqui, sabe? Mas ela ficou muito, né, muito interessada na questão de como esse aplicativo vai ser importante, né, inclusive para a operacionalização dessas diretrizes da DTM do a nível de Estado. Né? Então, muito legal isso. Ótimo, Marcílio. E é bem isso, assim, a gente está aberto para parcerias. Então, o professor Bonan vai... Querido, teu micro, acho. Tá desligado. Desculpa, eu caí na pegadinha do microfone dele. Então, assim, Marcílio, é bem isso. Assim, a gente está aberto para parcerias. Para que a gente dê conta do Estado, das demandas que vêm surgindo. Então, o aplicativo de tele-interconsulta em estomatologia é uma prova disso. Assim, a gente conseguiu fazer parceria com CEDC, com outras instituições lá de Cajazeiras, em outros lugares também, então estamos sempre abertos. Professor Paulo, como é que a gente se organiza? Eu passo a palavra para o professor Luciano, para você. Assim, eu queria que vocês pudessem... Esses dias eu estava participando de uma banca, e aí na minha cabeça sempre fica assim, que a resistência maior para a teleodontologia se desenvolver, muitas vezes está no profissional. E aí o pessoal sempre questiona assim, e eu queria que, enfim, você vai ter oportunidade de falar. E é possível a gente fazer odontologia à distância, professor Bonan? Esclareça e nos dê caminhos para que a gente coloque isso em prática. Então agradeço mais uma vez aí a sua grande parceria
E aí já passo então a palavra para você. Tá certo. Então eu queria agradecer muitíssimo aí o professor Edson, parceiro aí de trabalho. Um homem que não para, né, Marcílio? Impressionante, né? Puxa, tem uma estamina para trabalhar que é uma coisa de louco, né? Então agradecer aqui muitíssimo aqui a presença do Edson, a apresentação, agradecer aqui a presença honrosa aqui do Dr. Renato. É muito bom vê-lo novamente, né? A gente se viu aqui pessoalmente, bem rapidinho aqui em João Pessoa, depois de muitos anos, nós somos contemporâneos aí de graduação, então é muito bom estarmos juntos aí. Muito obrigado por todo o apoio e pela compreensão aí com relação a essa temática, né? A gente é muito grato aí ao Ministério pela parceria, pelo cuidado que o Ministério tem tido conosco aqui. Agradecer também o nosso querido Marcílio, que é o nosso coordenador aqui do Estado, possa sempre estar trabalhando em conjunto, sempre tem abarcado as ideias, então a gente agradece de coração. Agradecer a todos os presentes, aqui em nome do professor Luciano, professor André, também a Isis, a todos os colegas, todos os amigos aqui do Estado que têm trabalhado com a gente aqui, em parceria. Bom, pessoal, o que eu planejei fazer? Eu trouxe aqui uma projeção rápida para falar um pouquinho a respeito do aplicativo que já está em vigência, alguns resultados que nós temos, e depois eu quero falar um pouquinho dessas novidades que nós queremos apresentar para vocês, tá bom? Então agora eu vou partilhar minha tela, provavelmente eu não vou ver vocês, então Edson, eu sempre vou precisar daquele feedback esperto que você sempre dá, tá bom? Pode ser? Combinado, professor Bonan. Combinado. Você já está vendo minha tela? Foi. Tá sim, tá aparecendo aí os 3 aplicativos. Ok, maravilha. Então tá, pessoal. Então, olha só, eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar no aplicativo da esquerda, né, que é o aplicativo Tele Interconsulta em Estomatologia na Paraíba. Esse aplicativo ele foi lançado em maio de 2021 e a gente já tem utilizado esse aplicativo e tem tido resultados bastante interessantes, né? A ideia desse aplicativo é permitir que haja uma comunicação entre profissionais que estão nas diversas regiões do estado e que, porventura, tenham algum caso clínico e precisem de orientação com relação a esse caso, no que se refere a doenças de boca. Então, nós temos um corpo de consultores, de especialistas que fazem essa ajuda remota e ajuda não somente no diagnóstico, mas também no que se refere ao fluxo do caso. Então, eu vou depois mostrar para vocês alguns exemplos bem rapidamente, mostrando como que nós temos feito isso hoje e alguns resultados com relação a essa aplicação. E hoje nós queremos apresentar 2 novidades para vocês. Bonan, desculpa, você pode só clicar ali para fechar essa barrinha aí embaixo, por favor? Ah, sim, claro, desculpa. Ai, né? Sim, Agora sim. ótimo, show. Peraí, que agora sumiu aqui a minha apresentação. Agora sim? Show, Okay? show, tudo certo. Ah, ok, perfeito, tá bom. E agora nós temos 2 novidades, né? Que é um aplicativo de teleinterconsulta num assunto que depois o professor André vai falar um pouquinho melhor, e a Isis também, que é a nossa doutoranda, que desenvolveu conosco aqui em parceria com o professor André essa aplicação, e o professor Edson também, que é um aplicativo de teleinterconsulta em DTM. Né? Então, nós sabemos que DTM é um problema sério. Como o professor Dr. Marcílio disse muito bem, o Estado, existem alguns serviços, mas, para falar a verdade ainda, essa prática ainda é uma prática de atendimento desses pacientes, ainda é uma prática relativamente incipiente. Então, essa ferramenta ela veio para auxiliar nesse processo, então é uma ferramenta voltada para o profissional também, que lida com pacientes que têm esse tipo de condição. Depois a Isis vai explorar um pouquinho melhor, explicando como que a gente pode utilizar essa ferramenta. E uma outra aplicação agora voltada, focada para o usuário, né? Que é uma aplicação que foi pensada junto com o professor André e o professor Luciano, que talvez seja o grande artista aí dessa aplicação, e também o professor Edson, que é uma aplicação voltada para usuários de prótese. Então, como cuidar da sua prótese, como identificar se a sua prótese precisa ser trocada. E essa aplicação ainda vai receber vamos dizer assim, um plus, que seria alguns detalhes com relação ao fluxo do paciente também. O professor Edson está trabalhando nisso agora, nessa questão também. Tá? Então, depois nós vamos ver com detalhes essas aplicações, como elas funcionam, como vocês podem utilizar. Tá? Então, essa daqui é a aplicação da teleinterconsulta em estomatologia. Essa aplicação está disponível no Google Play. Então, se você tiver o Google Play, você pode baixar.
Se você for usuário iOS, você pode copiar e escanear esse QR Code aqui, tá? Pode usar o seu celular aí para fazer o scan, e você vai ter acesso ao aplicativo diretamente no seu celular, tá bom? Então, esse daqui é o aplicativo que nós já estamos usando há mais ou menos 1 ano e meio, tá? Bom, com relação a esse aplicativo, quais são... Com relação a esse aplicativo. Então, lembra que a ideia dele, basicamente, é nós criarmos um corpo de consultores para ajudar quem está na ponta e tem alguma dificuldade, tem algum caso que queira um esclarecimento adicional, queira saber como conduzir, queira ter ideias de hipóteses diagnósticas, queira ter ideia de condução, por exemplo, de material anatomopatológico, para anatomopatológico. Então, essa aplicação ela precisa ter consultores, né? Então, hoje nós temos 17 consultores nessa aplicação. E esses consultores são professores, são pós-graduandos, são residentes, e aí eu queria agradecer novamente o Marcílio e o professor Edson, que tem feito com que os residentes aqui no estado, que trabalham com a residência em clínica integrada, possam participar dessa modalidade. Então, eles são capacitados e participam ativamente desse processo. E, inclusive, nós tivemos a adesão de profissionais que têm interesse na área, que trabalham na área, e que também querem ser consultores. Então, nós temos hoje 17 consultores que trabalham ativamente nesse processo. Então, desde o lançamento, que foi lá no finalzinho de abril, o aplicativo começou a funcionar efetivamente em maio, nós tivemos 292 profissionais cadastrados no estado. Então, é um número interessante, né? Mas a gente vai lembrar que a gente ainda está em busca de profissionais para cadastro, né? E eu queria agradecer aqui especificamente uma pessoa que tem nos ajudado muito, que é a doutora Micheline, né, que fez reuniões com algumas regiões aqui do estado, né, com algumas gerências aqui do estado, e nós conseguimos aumentar, viu, Micheline, o número desses profissionais, e a gente agradece muito a você que tem ajudado a gente a desbravar aí, né? E também o Marcílio, que insistentemente tem usado aí o WhatsApp, as redes de comunicação para ajudar nesse processo. Então, até agora, o que temos? Nós temos 184 casos cadastrados, então, um número razoavelmente grande de casos. E desses casos, o que nós temos? Nós temos vários casos de câncer de boca, nós tivemos casos suspeitos de abuso sexual, tivemos casos de lesões odontogênicas, tivemos processos proliferativos não neoplásicos, dentre outras lesões que nós identificamos. Só para vocês terem uma ideia, em termos de como que essas estratégias que nós estamos colocando para tentar captar um número maior de profissionais têm funcionado, então esses dois mapas aqui mostram a situação de downloads do aplicativo em setembro do ano passado e agora em abril, né, a gente consegue já perceber uma mudança. Claro que nós queremos mais, né? Nós queremos que todo o estado utilize. Conforme disse muito bem o Marcílio, né? Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita, né? Uma ferramenta que está aí disponível e profissionais extremamente qualificados estão disponíveis para ajudarem, para partilharem o seu conhecimento. Então, por que não usar essa ferramenta, né? Então, estamos aí para isso. Essa tabela aqui foi feita pelo Helder, né, que é o nosso doutorando, que tem participado ativamente também na compilação dos dados, e ela mostra, isso daqui são dados de abril desse ano, né, nós temos mais casos hoje, né, mostra o quantitativo de hipóteses diagnósticas fornecidas pelos consultores, né, então a gente percebe que existe aí uma pleiade de possibilidades de lesões diferentes, né, então mostrando como de fato a aplicação ela tem funcionado, né? Então hoje, como eu disse, a gente tem quase 200 casos cadastrados, né? Então uma riqueza muito grande de dados, de comunicações que nós temos dentro do aplicativo, tá? E aqui só para mostrar na prática como de fato a gente tem feito, né? Então desde a questão do recebimento através de regulação de pacientes, que nós recebemos as imagens iniciais, as comunicações da complexidade clínica pelo aplicativo, como nós estamos vendo nesse caso aqui de cima, o paciente que tinha uma lesão em região de rebordo alveolar e, de fato, clinicamente a gente vê aqui que era a mesma lesão e aí depois microscopicamente nós confirmamos que era um carcinoma de células escamosas e demos celeridade ao diagnóstico, então muitas vezes esses pacientes ficam
meses a fio esperando o diagnóstico e o tratamento. Então, dentro desse fluxo, nós conseguimos diminuir esse processo para menos de um mês, o paciente, desde da comunicação até o paciente estar no tratamento com o cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a gente conseguiu atribuir essa celeridade e ela pode significar a diferença entre o paciente viver e morrer. Então, isso é muito importante, né? Até situações que não envolviam neoplasias malignas, como esse caso aqui embaixo, que eu estou mostrando aqui na seta, de um paciente que tinha uma lesão, uma neoplasia benigna de origem vascular, que foi tratada no serviço de maior complexidade. E uma outra situação que talvez revele aí como que essa rede se desenvolveu, essa teia, né, de ajuda, né, de assistência, desenvolveu esse caso aqui que foi nos enviado por um CEL, né, um paciente com uma lesão em dorso de língua. Essa lesão foi biopsiada no CEDC, onde nós recebemos esse material. Então, isso daqui é sempre bom lembrar. Hoje vocês têm dentro do aplicativo a possibilidade de você baixar instrumentos de encaminhamento, entender como funciona esse encaminhamento para o laudo anatomopatológico dentro do próprio estado, de forma gratuita. Então, tem um fluxo lá dentro. Então, isso foi feito dentro do CEDC. A gente está vendo aqui a presença das células de Langas, né? E esse caso foi diagnosticado como tuberculose extrapulmonar, no caso raro, incomum, né? Esse paciente hoje está tratado, está bem. Então, graças aí ao excelente papel que os dentistas cadastrados têm feito, né, de encaminhar os casos e entender essa rede, como ela funciona, hoje a gente tem tido bastante êxito na maioria dos casos. Então, é muito bom ver isso, né? Para a sala de aula. Então, na UFPB, nós temos uma disciplina de estágio, e esse estágio, na verdade, é um estágio virtual, onde a gente utiliza esses casos como sendo discussão. Nós ajudamos até os alunos a formular ali as hipóteses diagnósticas, a nos ajudar a responder e até mesmo a trazer produtos e aprimoramentos para o aplicativo. Então, por exemplo, no aplicativo hoje existe um vídeo para a realização de fotos intraorais. Esse vídeo foi desenvolvido por alunos. Existe ali um guide, né, de como se faz o exame clínico. Isso também foi desenvolvido por alunos, né? Então, mais outros aprimoramentos que têm surgido nessas aplicações graças a essa intervenção por parte dos alunos, né? Então, a gente, na disciplina, sempre pede um produto voltado para tentar ajudar a gente a trabalhar com uma realidade voltada para as aplicações e as dificuldades que existem com relação aos casos que nós temos obtido, né? Então, aqui uma outra foto, aqui com o nosso querido Dr. Marcílio, com a Rosiana, com a Flávia, aqui eu e o Helder assinando um contrato de trabalho voluntário lá no CEDC, para laudos anatomopatológicos, né? Então, hoje nós estamos lá semanalmente participando disso, realizando as macroscopias, realizando o diagnóstico microscópico. Então, tem sido uma atividade bastante interessante junto ao pessoal do CDC. Então, eu queria de novo agradecer lá a doutora Rosiana e agradecer o Marcílio de novo pela ajuda, né? E como essa ideia, eu acho que é uma ideia interessante, e aí o Edson é o nosso grande garoto propaganda. O Edson esteve no CIOSP esse ano e fez a apresentação lá do aplicativo, né? E hoje nós já temos um filhinho aí do aplicativo, que é a aplicação voltada para Minas Gerais, né? Então, aqui nós estamos com a doutora, aqui a foto da doutora Lívia, Paranaíba. A professora Lívia é professora da Unifal, da Universidade Federal de Alfenas. E aqui a reunião que nós realizamos lá com a SES de Minas Gerais, e eles, evidentemente, mostraram todo o apoio, e o aplicativo já está desenvolvido, já existem as estratégias prontas, e a gente vai tentar mimetizar o modelo que nós temos aqui na Paraíba, junto com o pessoal de Minas Gerais. Então, esse é um fruto, acho, bem interessante, né? Alguns outros frutos que nós temos, como disse muito bem o professor Edson, hoje nós temos o laboratório de odontologia digital. Então, esse laboratório está aberto. Hoje nós temos uma assinatura da base Glide para configuração de aplicações. Então, se vocês tiverem ideias, né, a gente sempre gosta de ouvir as ideias de vocês, vocês são muito bem-vindos a esse espaço. Esse é um espaço de discussão de ideias, né? Então, se vocês pensarem em qualquer produto ou aprimoramento dos produtos que nós temos, visite esse espaço. Esse espaço está lá na UFPB, está pertinho lá dos departamentos, né? Depois eu vou passar o meu contato, se vocês quiserem marcar um momento, eu vou estar lá à disposição para nós discutirmos, né?
E recentemente, né, Edson, dando um outro spoiler aqui, nós tivemos uma conversa muito boa com o Guiné-Bissau. De repente, o nosso aplicativo vai cruzar o Oceano Atlântico. Esperamos que sim, né, Edson? E nós temos aqui o nosso site, né? Então, esse é o nosso site. Está vinculado lá ao site do programa de pós-graduação, PGO, e lá nós temos os aplicativos. Vocês podem baixar lá. Inclusive, nós temos e-books lá, de diagnóstico. Então, vocês podem ficar à vontade também para acessar o nosso site que está vinculado ao nosso programa, tá? Bonan, só para não sair desse aplicativo, a Ana Gabriela, ela levantou uma questão aqui, que é o seguinte, ela perguntou se quem pode se cadastrar nesse aplicativo são apenas os cirurgiões dentistas, e aí, enfim, eu tinha respondido que sim, e aí ela traz uma questão que, assim, que ela vê interesse de alguns profissionais da MUT, eu acho que é da residência multiprofissional que ela quis dizer. Seria isso, Ana? Você quer abrir o microfone, falar algo? Eu, não sei se a Ana vai abrir o microfone, mas seria isso, Bonan, assim, se ela perguntou se outros profissionais também poderiam utilizar. Ana, deixa eu te responder essa questão. Sim, embora ele seja voltado para cirurgiões dentistas, se você trabalha com saúde bucal, você pode se cadastrar sim na aplicação, sem nenhum problema, tá? Inclusive, você pode ajudar os cirurgiões dentistas que trabalham com você a participar e até convencê-los da importância de enviar os casos. Então, não existe nenhuma trave, nenhuma barreira para que isso aconteça. Show. A Ana, se eu não me engano, é a diretora do CEL Jaguaribe, que está em reforma agora. Perfeito, Ana. Ótimo. Contamos com a sua parceria, tá bom? Então é isso. Então aqui está a nossa equipe hoje, né? Então essa turma aqui está toda empenhada aí. Alguns trabalham com biomateriais, mas a maioria está empenhada aí com esse laboratório de odontologia digital e com o desenvolvimento de tecnologias voltadas para essas aplicações. Tá bom? E por fim, pessoal, se vocês quiserem já tirar uma foto, eu vou estimular vocês a fazerem um print ou tirarem uma foto dessa tela aqui, que são os nossos aplicativos que nós estamos gestacionando aqui, nós estamos gerando e vamos apresentar a vocês. Então, através desses QR Codes aqui que vocês estão vendo, vocês poderão baixar esses aplicativos. Os dois aplicativos vão estar presentes nas lojas, tanto na loja da Apple, quanto também na loja da Google, tá? Eles ainda não estão, mas eu acredito que até meados da semana que vem vão estar nas duas lojas, tá bom? Então, se você quiser baixar diretamente das lojas, você também poderá fazer, tá certo? Tá bom? Então, eu queria, primeiro, aqui, só divulgar a SNPQO, que é o evento que nós vamos ter aqui na UFPB, vai ser agora no mês de novembro. E na SN nós vamos ter uma coisa bem interessante, que vai ser o encontro da RENDO, que é a Rede Nordestina de Diagnóstico Oral. Então nós vamos ter casos clínicos sendo apresentados, geralmente vão ser apresentados por acadêmicos ou pós-graduandos, e vocês estão todos convidados a participar. Bom? Então aqui fica a divulgação da SN, e eu queria agradecer demais, então, os nossos parceiros, né? Agradecer aí o CNPq, a CAPES, a FAPESP, né, que tem ajudado bastante a gente, a Secretaria Estadual, o Ministério da Saúde, né? E eu coloco-me à disposição, você pode anotar aí os meus e-mails, tá? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode entrar em contato pessoal comigo. Tá bom? Então era isso, pessoal. Desculpa se eu falei muito, eu às vezes falo demais. Então, eu queria agora passar para a Isis, né? E a Isis poder comentar um pouquinho a respeito da aplicação que ela ajudou aí a desenvolver. Na verdade, é um filhinho da Isis, essa aplicação. Por favor, Isis, fique à vontade. Ótimo. Isis, desculpa só, é que a Lúcia está com a mão levantada, eu não sei se foi sem querer. Lúcia, você gostaria de fazer alguma pergunta ao professor Bonan antes da gente passar para a Isis? Eu acredito que então foi sem querer, mas caso queira ou alguém também que não fez a pergunta no chat, mas quiser fazer agora, pode fazer. Senão a gente vai passando então para a Isis. Obrigado, Isis. Então, deixa eu passar. Edson, deixa eu só colocar aqui um bom problema para você, meu caro. A nossa sala chegou em 100, né? Verdade.
que a Lívia está querendo entrar aqui, mas acho que não dá. A gente não está gravando, né? A gente não está gravando. Eu A gente consegue... tô gravando. Tô gravando aqui da minha tela, para depois a gente salvar no YouTube. Eu não sei se tem, às vezes cria uma outra sala e joga. Eu não sei como é que a gente faz isso. Eu não sei se o Não, acho que Lucas. se você estiver gravando, não tem Tô. problema. Eu aviso ela aqui, tá bom? Beleza, beleza. Nós podemos continuar então. Obrigado. Isis, com você então. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco do aplicativo da Teleinterconsulta em DTM. E a ideia do aplicativo, né, surge da escassez de recursos tecnológicos voltados para pacientes com disfunções, da demora no diagnóstico, não só do diagnóstico, como também na assistência desses pacientes. Né? E com isso a necessidade do desenvolvimento de uma ferramenta de teleinterconsulta que possa ser capaz de promover uma celeridade na resolução dos casos, que possa auxiliar o cirurgião dentista no diagnóstico e manejo desses pacientes, e com isso minimizar recursos e tempo no deslocamento. Então, a ideia do aplicativo surge nesse contexto. Eu vou compartilhar a tela, tá, para apresentar o aplicativo para vocês. Só um minuto. Estão conseguindo visualizar? Sim, tudo certo. Então, eu apresento a vocês o aplicativo Teleinterconsulta em DTM. Esse aplicativo ele tem uma tela inicial com o conceito do que é a DTM, do que é a disfunção temporomandibular. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque posteriormente vocês terão acesso e poderão ler todo o conteúdo do aplicativo com mais calma. O objetivo do aplicativo, como eu mencionei, é auxiliar o cirurgião dentista no diagnóstico remoto da DTM, né, e no manejo do paciente também. A ideia é que essa espera na comunicação seja feita em até 24 horas após a postagem do relato de caso. Contei também a respeito da legalidade, lembrando que a prática da teleinterconsulta ela é respaldada pela resolução do CFO. E como é que eu posso fazer para utilizar esse aplicativo? Né? Assim como o professor Paulo Bonan já mencionou, em breve esse aplicativo estará nas lojas, na Play Store e na Apple Store. E após a realização do download, o profissional, o dentista que quer utilizar o aplicativo, ele deve realizar o cadastro. Após a realização desse cadastro, ele vai inserir o caso clínico e o consultor irá entrar em contato com esse profissional através do aplicativo. É importante destacar que todos os dados serão mantidos em sigilo e o paciente ele não será identificado. Então, o aplicativo, ele utiliza para diagnóstico, né, como base para o diagnóstico, o DC-TMD. E o DC-TMD é o instrumento referência utilizado para classificação e diagnóstico em DTM. Então, por isso que o preenchimento desse DC, ele é importante. Eu ainda vou mostrar um pouco dos formulários, mas nós não fizemos alteração nesse DC. O que nós fizemos foi desmembrá-lo de acordo com os diagnósticos contidos nele e transformá-lo em Google Forms, em formulários, para que fosse facilitado o preenchimento desse instrumento. Então, aqui, logo abaixo, existe um vídeo com todas as instruções para a utilização do aplicativo. Então, qualquer dúvida em relação à funcionalidade do aplicativo, clicando aqui, você irá ser direcionado para um link no YouTube com o vídeo instrucional, assim como um vídeo também orientador para o preenchimento dos formulários. Eu tive alguma dúvida em relação ao preenchimento desse formulário DC, também tem um vídeo explicativo a respeito disso. Esse aplicativo ele também conta com a possibilidade da realização de uma teleinterconsulta síncrona. Então, caso o cirurgião dentista necessite de uma teleinterconsulta síncrona com o consultor, é possível essa realização. O profissional deve marcar sim no campo lá no relato de caso, onde eu irei mostrar, e aí pode ser agendado essa consulta. E logo aqui abaixo, nós temos também um folder de orientações em caso de dor orofacial, desenvolvido pela extensão da professora Ana Isabela, da UEPB. E aqui na aba de menu é possível observar as opções que o aplicativo contém.
Então, na aba do consultor, é possível observar os consultores que irão auxiliar os cirurgiões dentistas no caso, na condução dos casos. Logo abaixo é aqui onde os cirurgiões dentistas deverão realizar o cadastro, em cadastro de profissionais. Aqui para adicionar, o cirurgião dentista ele insere todos os dados e lembrar de marcar o termo de concordância. Então, após esse cadastro, o cirurgião dentista ele já pode inserir um relato de caso aqui em adicionar. Então, nesse relato de caso, ele vai colocar não só os dados dele, como os dados do paciente. Lembrar que quanto mais detalhado tiver esse caso, mais fácil vai ser para o consultor conseguir auxiliar no diagnóstico e no manejo desse paciente. Também é possível inserir fotos de exames e, caso o cirurgião dentista necessite de uma teleinterconsulta síncrona, é neste campo que ele deve marcar para que seja agendado. E logo abaixo teremos o questionário para o DC. Esse questionário, ele é um questionário de triagem da dor, presente no DC, do próprio instrumento. E para quem pensou, eu não tenho conhecimento, eu não tenho habilidade com o DC, eu não utilizo na minha prática clínica, como é que eu vou saber qual formulário eu irei preencher? Então, esse questionário irá direcioná-lo a qual formulário deverá ser preenchido. Então, não se assuste com a quantidade de perguntas, não será necessário responder todas elas. Se você observar, por exemplo, nessa pergunta 1, ela já vai direcionar, dependendo da resposta, ela já vai direcionar para um determinado formulário. Então, conforme você vai respondendo, ele vai direcionando a qual pergunta deverá ser preenchida e qual formulário você deve ir realizar o preenchimento. Então, após o envio do relato de caso, existe aqui a possibilidade de você preencher os formulários do DC. Então, como eu já mencionei, esses formulários eles foram divididos conforme o diagnóstico e ele vai, ao clicar, ele vai ser direcionado para um link do Google Forms que você vai preencher e vai enviar, o consultor terá acesso a esse preenchimento. E caso você tenha dúvidas em relação a como fazer o exame, eu também não tenho prática, eu não fiz esse exame, você quer realizar esse exame, aqui contém um link que vai direcioná-lo para um vídeo no YouTube, contendo todas as orientações para que esse exame possa ser realizado e o formulário DC possa ser preenchido da melhor forma possível, que facilite a compreensão do caso e consequentemente, a resolução. Aqui, na opinião do consultor, é onde vocês irão observar as respostas que os consultores irão dar aos casos. E, por fim, aqui no atendimento presencial, contém todos os serviços que o profissional ele pode encaminhar esse paciente, caso esse paciente ele necessite de um atendimento presencial. Se não, esse caso ele não dá para ser resolvido pelo aplicativo, ele precisa de algum atendimento presencial e o cirurgião dentista ele quer encaminhar esse paciente para esses serviços de referência. Aqui contém todos os nomes dos serviços, os endereços e os contatos e os horários também. Tá? Então, o que eu tinha para apresentar, o aplicativo era isso. Eu agradeço a oportunidade de poder apresentá-lo a vocês e espero que esse aplicativo traga bons resultados na rotina clínica dos cirurgiões dentistas. Isis, muito obrigado pela sua excelente apresentação, foi muito bom, né? Agora eu queria ouvir um pouquinho o professor André, né, que foi também um dos idealizadores do aplicativo, né, sobre a importância, né, de uma ferramenta dessa, professor André, e como você é o mestre da arte aí da DTM, que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa importância. Bom, então boa tarde a todos, não sei se vocês estão escutando direitinho. Bom, queria dizer que primeiro é um prazer estar aqui, né, com o Dr. Marcílio, com o Dr. Renato, né, e representando a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde, né, com o Edson, o professor Paulo, o professor Luciano e com a Isis, né, e que foram a equipe, né, que ajudou a desenvolver, dizer que é um prazer a gente poder contribuir aí com a melhoria desse acesso, né, aos pacientes. A gente que eu trabalho com DTM já há
quase 20 anos, né? Pensando na minha formação, nas experiências que eu tive, e a gente sabe realmente como é um problema que muitas vezes não se encontra uma sequência de atendimento com facilidade. Então a gente fica muito feliz de poder ofertar essa ferramenta e somos muito gratos aí ao espaço que foi dado, especialmente ao interesse do professor Paulo. Sem ele realmente não teria o aplicativo, sem a Isis não teria o aplicativo, né? Sem o Edson também aí toda o seu trabalho auxiliando esse desenvolvimento e obviamente, né, fico bastante feliz de poder ajudar. Eu acho que, como a gente diz, o trabalho foi um trabalho até agora, e agora tem outro trabalho, né, que é o trabalho realmente da gente acompanhar os casos. Então, eu acho que assim, que os dentistas realmente fiquem muito à vontade para discutirem. A gente tem um problema, né, que a gente chama de DTM de forma conjunta, mas são vários problemas diferentes que o paciente pode ter. O paciente pode ter problemas musculares, pode ter problemas articulares. Alguns desses pacientes, eles podem ter um comprometimento significativo da qualidade de vida, né, especialmente quando você tem dor crônica. E uma das ideias do aplicativo realmente é que os pacientes e que os próprios cirurgiões dentistas que estão na atenção básica, eles consigam evitar que esses pacientes passem pelo processo de cronificação, né? Porque da mesma forma que o câncer bucal ele não pode ser diagnosticado de forma tardia, porque o prognóstico de cura é pior, queixas dolorosas também, se você não trata elas de início, algumas disfunções que teoricamente seriam fáceis de tratar como queixas agudas, elas podem se tornar queixas crônicas, né? Conforme o paciente tem um delay, um atraso no seu diagnóstico, na conduta, ou então o que pode acontecer é o paciente ser tratado de forma incorreta, né? A gente vê isso também, às vezes o paciente ser submetido a terapias que não estão indicadas para os problemas que ele apresenta. Então, foi pensado dentro dessa lógica, né, de poder auxiliar o dentista que não se sente tão confortável em relação a esse processo diagnóstico. A gente sabe que esse conteúdo, eu sei como professor, né, a especialidade de DTM Dor, ela tem 20 anos, completa 20 anos esse ano. Então, assim, para quem tem um pouco mais de tempo de formado, é possível que a visão que tenha tido na graduação fosse muito incipiente, né, muito pouco, e aí, obviamente, que são pacientes que aparecem para a gente, né? Então, a gente sente muita insegurança, às vezes, dos profissionais. Então, a ideia, obviamente, é dar esse suporte para que a gente possa colaborar no processo de diagnóstico. A gente está usando um índice que é aceito mundialmente, que é o DCTMD. Ele foi criado nos Estados Unidos e foi validado em várias línguas, inclusive no português do Brasil. Então, é um instrumento extremamente sensível, extremamente específico. Então, quem se adaptar a respondê-lo vai ver que ele guia, inclusive na sua árvore de diagnóstica no final, você pode ter o diagnóstico. Então, ele ajuda nessa formulação do diagnóstico. Obviamente que existem passos que, como a Isis botou, a gente colocou lá o vídeo, né, que pode ajudar os dentistas que se sentem um pouco inseguros na hora de fazer o exame, né? Mas a gente vai estar dando esse suporte também. E, dessa forma, a ideia é que o paciente realmente tenha um encaminhamento adequado. A gente via, às vezes, a realidade, né? Como a gente tinha uma clínica lá, a gente tem essa clínica, na verdade, na graduação do UFPB, uma clínica que sempre atendeu pacientes. Às vezes, a gente via um paciente vir do Alto Sertão, numa ambulância, né, da prefeitura, viajava horas, chegava de madrugada, às vezes sem tomar café, e quando entrava na clínica, você via que não era uma indicação, por exemplo, de disfunção, era um outro problema que, às vezes, por uma falta de diagnóstico, ele... Então, isso a gente vê que realmente existe um problema de recurso, né, de custo, para você, muitas vezes, ter que dizer para o paciente, olha, infelizmente não vai se tratar aqui. Então, a ideia da gente realmente aqui que se otimize os recursos, né, para que a gente possa receber os pacientes que realmente têm a necessidade. E é muito importante frisar a participação dos outros consultores, né, a professora Ana Isabela da UEPB, que também, como o Dr. Marcelo falou muito bem, está contribuindo enormemente aí com as diretrizes de cuidado da DTM. Eu fiquei extremamente feliz que a Ana Isabela me convidou para contribuir no documento. Eu acho que é um documento que tem inovador, é um documento que está sendo feito gestado com muito carinho, com muito cuidado, para que ele realmente possa contribuir. Então, a gente tem a participação de profissionais, né, de outras universidades, né, então, consultores de outras instituições. A ideia é que existam realmente polos em várias áreas do estado. Então, a gente tem, por exemplo, a FIP, né, que em Patos, tem a UFCG, o UEPB, desculpa, em Campina Grande, tem a UFPB aqui em João Pessoa.
E a gente agora também, o projeto de extensão da professora Luciana Lucena, que já é uma referência há muitos anos aqui na Paraíba, e a nossa ideia agora é que a nossa clínica de DTM da orofacial ela vai ser uma clínica obrigatória no curso de odonto, era uma clínica optativa, a gente passou por um problema, né, difícil aí agora durante a pandemia, mas ela vai voltar com uma clínica obrigatória, então a gente vai ter realmente uma oferta contínua de vagas e busca justamente, né, depois vamos buscar essa regulação aí para torná-la, viu, Edson, que a gente tenha um fluxo realmente regulado e que a gente possa atender as pessoas que precisam, né? Então, eu tive uma experiência muito assim, fiquei bastante feliz de participar do ciclo de atualização, né, antes da pandemia, acho que foi um dos últimos, assim, né, antes da pandemia, e realmente eu acho que a gente na universidade, a gente tem que fortalecer esse lado de contribuir com o serviço, né, de contribuir com a formação continuada dos profissionais. Então a gente já deixa o convite, né, como programa de pós-graduação, a gente tem também, eu oriento alunos lá que queiram estudar mais sobre DTM no mestrado, no doutorado. Então já tive alunos, inclusive, que não são dentistas, já orientei fonoaudiólogos, já orientei profissionais de outra formação. Deu algum problema aí no meu microfone, mas resolveu. Então eu queria agradecer, como eu já falei, e dizer que, inclusive, até queria fazer um pedido, não sei se pode aqui, mas a gente tem um projeto de doutorado também, da Pamela, que é meu orientado, que a gente está querendo avaliar justamente assim algumas perspectivas dos cirurgiões dentistas, dos coordenadores de saúde bucal. E como nós estamos entre cirurgiões dentistas e coordenadores, né? Certeza. Eu gostaria de dizer se eu posso botar o link aqui, quem tiver depois confortável, fique à vontade. Preencher. A ideia justamente é que a gente possa ter um mapeamento melhor das demandas, né? E que a gente possa também, de uma forma mais precisa, depois procurar contribuir, como pesquisadores, como programa de pós-graduação, e que a gente possa auxiliar cada vez mais que realmente essas pessoas sejam acolhidas, que elas sejam tratadas e que a gente, obviamente, possa ter uma melhoria nos casos. Tá bom? Então, da mesma forma que o professor Paulo falou, fico extremamente à disposição, depois, se quiserem, também eu posso passar. Eu estou lá também como consultor, né? E a gente vai, obviamente, ter um trabalho agora de capacitar mais consultores para que a gente possa ter uma massa crítica e obviamente, discutir essas ideias, né? A ideia é que a gente possa contribuir mesmo. Então, agradeço a todos, muito obrigado aí pela atenção. Maravilha, André. Eu só queria fazer um comentário, Bonan, rapidinho. Era, assim, eu acho que divulgar essas pesquisas é importante. A gente pede a colaboração para as pessoas que estão assistindo, participando. Então, assim, é o nosso terceiro link que a gente coloca. Um é um da presença, o outro é a avaliação do ciclo, e esse que o professor André acaba de postar. Isso é extremamente importante para que a gente consiga dar outros retornos para vocês, né? Outras possibilidades. Então, quanto mais a gente tiver essa interação, melhor. E André, e é bem isso, eu estava me lembrando, né? Aquela atividade que você fez, até estava o Renato presente aqui, e o pessoal logo em seguida ali já pediu mais outra atividade dessa do ciclo com você. Então eu fico muito feliz da gente estar aqui dando essa devolutiva, assim, mais um avanço dessa questão da DTM. E a preocupação que eu tenho, assim, é igual o câncer, assim, na minha unidade não chega ninguém com câncer, na minha unidade não chega ninguém com dor. Será que é porque não chega ou porque a gente não abre essa oferta para a população? Então, assim, para o câncer, a gente ter o aplicativo, que é uma forma de ajudar os dentistas que estão no estado. E agora a DTM, um outro vácuo, uma outra dificuldade aí, que diretamente o Marcílio recebe essas demandas sem saber o que fazer, né? Então, eu acho que isso é um ganho aqui para o Sistema Único de Saúde, para a população, para a própria universidade. E aí, André, só para finalizar assim, eu fico pensando aqui, digamos aqui que eu sou a dentista Ilma, eu vou dizer a Ilma que eu conheço há mais tempo aqui, provavelmente, e aí eu estou na minha unidade, que tipo de caso que chega na minha unidade que eu digo, eu vou preencher aqui o aplicativo, se você puder comentar algo nesse sentido. Muito bom, muito bom. Então, assim, quando a gente pensa em DTM, né, DTM, ela são conjunto, a gente até brinca, é um conjunto, é um termo que é chamado de termo guarda-chuva. Por quê? Porque você agrupa ali embaixo vários diagnósticos possíveis. Mas eu sempre digo que os pacientes que a gente tem que ter mais atenção são aqueles especialmente que relatam dor, na região de articulação temporomandibular, na região de músculo da mastigação, né, as características que a
o DTM tem, né, principalmente a dor, se a gente for ver a principal causa de motivo de procura é a dor. Então, já ligar o sinal de alerta se o paciente relata que tem dor do ouvido, ou dor próxima do ouvido, que é um achado muito comum, ou que sente dificuldade de comer uma carne mais dura, ou que sente dificuldade de comer um alimento mais consistente. Então, nem sempre você vai ter queixa dolorosa, mas você pode ter restrição de abertura bucal, você pode ter a queixa do som, né, do estalido. Olha, a minha mandíbula estala quando eu como. Tem gente, inclusive, que estala tão alto que você escuta sem ser... até o paciente não precisa nem botar o dedo aqui para você sentir. Então, acho que principalmente seriam os casos de sons articulares, os casos de restrição de movimentação, não consegue mais abrir a boca, não consegue mais comer algum alimento mais consistente, sente fraqueza muscular também. Então, a pessoa fala, olha, eu canto no coral da igreja, mas agora, quando eu termino de cantar, eu sinto que está dolorido. Então, o principal alerta sempre é dor. Mas essas restrições de abertura, essas dificuldades de movimentação, são achados também comuns. Lembrando que o paciente pode ter mais de uma queixa, né? Então, a gente pega pacientes, às vezes, que tem 4, 5 queixas, né? E aqueles pacientes que têm dor há mais de 6 meses, há mais de 3 meses, né? Então, o paciente relata, olha, faz anos que eu sinto isso, então já é um sinal de alerta para possivelmente você ter uma queixa crônica. Então, especialmente a dor muscular, né? Ela pode cronificar e você pode ter, o paciente passa por um período de melhora e piora. Mas acho que seria principalmente se fosse pensar de uma forma rápida, seria principalmente esses casos. Show de bola, André. Obrigado, viu? Acho que deu uma clareada bem aí. A Isis também já tinha apresentado. E eu acho que quanto mais a gente for colocando, trazendo esses exemplos reais, acho que vai ser bem-vindo. Inclusive, depois a gente já vai marcar aqui, porque esse projeto de extensão aqui, a gente toca, tem 2 alunos, a Laura, o Lucas, tem a Hilary também, então depois a gente vai fazer um podcast para que vocês possam apresentar mais. Obrigado aí. Professor Bonan, você... Professor Edson, eita, que maravilha. Falei em podcast, tem que lembrar, né, do CoffeeCast, semana que vem, professor André e Isis. Bem falando lembrado. por 50 minutos a respeito do aplicativo, né? O professor André está em todas as mídias. Ei, professor André, viu? Prazer. Eu queria tanto ser seu parente, rapaz. Pô, eu gosto demais de você. Muito bom, viu? Excelente. Estou brincando, o professor André é meu cunhado. Mas vamos lá. Agora eu quero mostrar um outro produto que nós desenvolvemos aí, o professor Luciano. Deixa eu perguntar para o professor Luciano se ele quer que eu projete ou ele mesmo quer projetar. O que você acha melhor, querido? Você que decide, Paulo. Se quiser projetar aí, eu tô... Projeto. Pode deixar que eu projeto aqui. Fique à vontade para ir falando, tá? Tá certo. Boa tarde a todos, né, que eu não tinha cumprimentado ainda. Esse aplicativo, a gente, um pouco diferente dos outros, o público-alvo, porque aqui nós queremos atingir realmente o usuário de prótese mesmo. Então, essa é a que o Paulo está apresentando, é a tela inicial do aplicativo. E nós temos, né, os primeiros 3 são vídeos, essa primeira tela. Então, o tipo de prótese dentária... Só um segundinho, querido. Eu posso mostrar aqui para o pessoal? A gente vai... Vou mostrar então, aqui. a gente fez um vídeo... Seja bem-vindo. Acho que vai sair o som, só um minuto. É porque nesse primeiro vídeo, a gente apresenta quais são os tipos de prótese dentária para o paciente poder identificar qual é o seu tipo de prótese. Então, qual que é a prótese total, qual que é a dentadura, né? A gente tenta falar no máximo da linguagem leiga possível para que esse paciente consiga entender e que a informação chegue até ele. No segundo vídeo, como cuidar da sua prótese, o paciente clicando em cima, a gente dá algumas noções de higienização das próteses, aí a gente já vai mais para a prótese total e para a prótese parcial removível, onde a gente dá algumas instruções de higiene bucal para que ele possa fazer uma melhor higienização possível, uma higienização adequada dessa prótese. E o terceiro vídeo é como ele vai utilizar esse aplicativo, onde que ele tem que ir para ele poder conversar com a gente, né? Eu digo conversar porque, professor Paulo, se desse para sair e ir lá no menu. Sim.
Então, nesse menu, nós temos algumas abas que se abrem. Esse cuidado com as próteses é a tela inicial. Os avaliadores, quem são os avaliadores? A gente ainda tá trabalhando nisso. Por enquanto, eu, o Paulo e o professor André e o professor Paulo. Só que a gente já está conversando com alguns colegas, até professores também, que nós vamos serem avaliadores, além também os alunos de pós-graduação. Depois, quando a gente entra nesse envio das fotos da prótese, aí é um formulário, quando você aperta mais, onde o paciente preenche tanto os dados pessoais, iniciais, telefone, e-mail, caso tenha, e as informações que são necessárias para que nós possamos fazer uma avaliação da qualidade atual dessa prótese. E os 4 últimos quesitos lá são para o paciente tirar a foto da prótese dele e nos enviar. Então, eu tenho uma foto da prótese superior, uma foto da prótese inferior e tem mais 2 fotos. No vídeo de utilização desse aplicativo, a gente orienta, caso seja possível, o paciente colocar uma prótese sobre a outra para a gente ver se consegue ver como está essa oclusão. E na outra foto e na última foto, se ele vê que tem algum dano à prótese, se o dente está desgastado, se tem alguma fratura, para ele tirar foto dessa região para nos enviar. Aí ele vai clicar em adicionar, e esse formulário todo, juntamente com as próteses, aí sim ele vem para os avaliadores. Caso o paciente não tenha um e-mail, né, que talvez o usuário de prótese que vá utilizar esse serviço talvez não tenha e-mail, a nossa resposta será enviada a ele por SMS. Por isso que o número do telefone é obrigatório quando nós a gente pede esse formulário. Caso ele tenha um e-mail, além da resposta do avaliador ir por SMS, ele também consegue visualizar essa resposta no aplicativo. Então, professor Paulo, lá no menu tem uma resposta, tem a resposta do avaliador. Então, caso ele tenha um e-mail, além de nós conseguirmos enviar essa resposta a ele por SMS, a gente também consegue enviar para o aplicativo. Então, o paciente pega essa informação e lá nós vamos dar as informações a ele. Realmente sua prótese, né, vamos supor que esteja com o dente desgastado, muito desgastado. A gente fala quais são os aspectos clínicos, né, que a gente consegue observar nas fotos e nós vamos tentar direcionar esse paciente para um serviço de saúde que possa fazer a substituição dessa prótese, ou caso consiga fazer algum reparo para manter aquela prótese, um serviço que consiga fazer esse reparo. Por exemplo, a gente tem uma pergunta lá se a prótese está soltando, se a prótese está machucando. Então, se essa prótese apenas tiver perdido a retenção, a gente consegue fazer um reembasamento. Então, não precisa substituição da prótese. Mas, de toda maneira, a gente vai indicar esse paciente a um serviço de saúde para que ele possa fazer esse procedimento. Ou seja, um serviço de saúde público ou um serviço de saúde privado, caso o paciente tenha condições financeiras para isso. Então, eu queria agradecer novamente o professor Paulo por proporcionar, né, essa oportunidade de eu poder auxiliá-lo na criação desse aplicativo, porque as ideias, a maioria são dele, assim, a gente só embarca e tenta ajudar o máximo possível. Eu realmente espero que esse aplicativo possa ajudar muitas pessoas. Pessoas que estão distantes, às vezes que estão próximas a um serviço de saúde, mas que não têm a condição, né, de chegar a um serviço de saúde para avaliação da prótese. Pacientes que não entendem que a prótese não é para a vida toda, né? Muitos pacientes pensam isso. Então, eu realmente espero que esse serviço, esse novo aplicativo, a gente possa abranger uma quantidade muito grande de pacientes e melhorar a qualidade de vida deles. Professor, a partir da semana que vem, nas 2 lojas, né?
A gente vai fazer uma divulgação, acho que extensa também, através da mídia, né, professor Luciano? Então, eu acho que pela mídia maior é onde a gente vai conseguir angariar a maior quantidade de usuários utilizando esse aplicativo. É verdade. E aí eu queria até comentar o seguinte, né? Eu acho que o Gibson levantou a mão. Gibson, você quer comentar alguma coisa? Por gentileza. Sim. Não, boa tarde. Como a gente sabe que o vínculo do usuário é com a unidade de saúde, aí já vai ter esse fluxo para como vai ser disponibilizado para nós esse fluxo? Sim, Gibson, excelente pergunta. Essa é a tarefa do professor Edson, que a gente vai incorporar ainda no aplicativo, viu, Gibson? O professor Edson ficou de fazer um fluxograma para a gente, e aí o usuário vai ter acesso a esse fluxograma, né? Como vai funcionar esse processo. Então, o professor Edson está providenciando e a gente vai incorporar isso na aplicação até semana que vem, viu, professor Edson? Beleza? Parabéns, então. Muito bom. Beleza. Marcílio, pois não. Parabenizar, né, professor André, professor Luciano, pelas apresentações, foram bem claras, professora Isis também, né? E esses aplicativos, assim como o da Interconsulta, né, ele está chegando numa hora muito boa que a gente está tentando viabilizar a questão dos fluxogramas dos serviços, né, especializados, sabe? Que é uma demanda que a gente, enquanto Secretaria de Estado, a gente está devendo, sabe? E, de certa forma, a gente já tem conseguido, né, com alguns serviços, como o caso de PNE, PCD em ambiente hospitalar, a questão do câncer, né? Em relação à DTM, no aplicativo da Interconsulta, ele aborda a questão dos encaminhamentos para os locais, né, de possíveis atendimentos, né? E a gente nota que a questão do DTM, relativamente, né, em termos de serviços para estar atendendo esse público-alvo, né, desse tratamento, que a gente tem conhecimento é a questão lá em Campina Grande da UEPB, né, onde a professora Ana Isabel ela tem lá parceria com o pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da neurologista e tal, que tem uma equipe que está fazendo esse tipo de atendimento, né, inclusive já atendeu alguns casos nossos, né, sem ter esse fluxograma ainda definido, que é uma coisa que a gente tem que institucionalizar isso aí, sabe? Aqui em João Pessoa, o HU faz isso, né? E a preocupação é ver a questão do sertão, né? Que a gente tem que descentralizar esse tipo de atendimento e ver como a gente poderia estar ofertando esse serviço pessoal que vai, né, através do aplicativo. Então, seria interessante que a gente já desse esse encaminhamento para eles, né? De onde tem o serviço. Em relação à questão da prótese, nós temos atualmente no Estado 198 laboratórios de prótese, né, credenciados. Dos 223 municípios, nós temos 198 que já têm um serviço implantado, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, nós sabemos que os municípios eles fazem licitação para a confecção dessas próteses, tá? E aí a gente não tem, até então a gente não tinha a questão de ter um parâmetro para a gente estar vendo um meio, né, de informação para a gente estar avaliando essas próteses que estão sendo confeccionadas por esses laboratórios, né, que ganham essas licitações, sabe? A gente sabe que tem casos aí, né, de serviços que não estão atendendo, né, como deveria estar sendo feito, né? E aí eu vislumbro a questão desse aplicativo da prótese, né, que para nós vai ser muito importante em termos de um feedback da população para esses tipos de serviços que vão estar sendo ofertados nos municípios, né? Nós temos um quantitativo enorme de laboratórios, né? E estava faltando exatamente um instrumento para a gente acompanhar essa qualidade dessa prótese, né? Então, eu estou assim, enxergando, né, com muito bons olhos essa questão, como ele vai nos auxiliar enquanto Secretaria de Estado, né, para a gente estar trabalhando essa questão da melhoria, né, dos serviços que estão sendo prestados nos municípios, sabe? E aí a gente pode contar conosco para a questão da divulgação também, né? É importante a gente acionar o pessoal do COSEMES, né? O Conselho de Secretários Municipais também, eu acho que é um parceiro que a gente pode estar contando com ele, e o próprio CRO, né?
Com certeza. Então, agradecer demais aí, professor Luciano. Professor Luciano, muito obrigado, viu? E a gente vai fazer a gente vai ainda melhorar algumas questões disponível para isso. E agradecer o meu querido parceiro, amigo aí, professor Edson, viu, professor Edson, como essas ideias vão brotando, né? Sim. E a gente espera potencializar isso, né, professor? Com certeza. E esse da prótese é um grande desafio, assim, que desde o início, assim, que a gente conversava, é que o nosso contato são os profissionais, né, os dentistas, tal. E agora a gente se coloca um outro desafio, né? É um universo maior e que a gente sabe que vindo de usuário pode vir milhões de coisas, então assim, e a gente precisa estar preparado para também atender essas necessidades. Então, é um desafio interessante, né? Então, por isso que é bom estar junto de quem quer trabalhar, porque essas coisas vão trazer milhões de outras possibilidades. E aí, essa que o Marcílio traz, viu, Luciano? É bem importante, né? Assim, de que, imagina, 198 municípios na Paraíba recebem dinheiro para prótese. Só que não necessariamente essas pessoas que vão responder esses questionários aí são pessoas que são atendidas no sistema único, então é qualquer pessoa, né? A nossa, a nossa preocupação, a nossa atuação enquanto profissional de saúde, enquanto universidade, é atender a população como um todo, né? E aí, logicamente, vão ter pessoas que vão precisar mudar a prótese e a gente vai indicar todo esse fluxo do sistema único, né? Atenção básica, vai dizer os municípios que recebem recursos para prótese dentária, então isso tudo vai estar orientado, vai estar sendo orientado. Então, eu acho que, por exemplo, quem já tem laboratório de prótese, o município, seria interessante, eu acho que a gente pode até preparar isso, um bannerzinho, um negócio, dizer assim, ó, você está recebendo sua prótese dentária, esse aqui é um aplicativo para acompanhar como é que tá. Porque a nossa responsabilidade não acaba só na entrega, né, Luciano? Se você quiser comentar algo aí. Eu abri o microfone justamente para isso. Durante a fala do Marcílio, eu ia até, ele falou já que vai ter todo o apoio para divulgação, ter mesmo talvez um banner no posto de saúde, na unidade de saúde, dizendo que tem um aplicativo, né, que caso tenha algum problema, não agora, não necessariamente que seja logo após, mas para ele ter essa informação, que quando ele tiver dúvidas quanto a se a prótese está machucando, se a prótese começou a soltar, para ele entrar no aplicativo e poder dar o feedback para a gente poder ajudar esse paciente. Então, eu acho que essa divulgação do aplicativo, não só na grande mídia, como o professor Paulo falou, mas também nas unidades de saúde, para que realmente isso fique como se fosse o dia a dia do paciente. Eu fiz minha prótese, eu sei que se ela der algum problema, eu posso perguntar no aplicativo para ver se eu preciso retornar ao posto de saúde, à unidade de saúde ou não. Porque muitas vezes o paciente não tem nem a condição de ir, né? Vai lá e não era nada demais. Então, eu acho que essa divulgação nas unidades de saúde também é bastante bem-vinda. Ótimo. Uma coisa que eu sempre fico dizendo, assim, a prótese é prótese quando está na boca. Senão, ela é um objeto qualquer, é um chaveiro, é um utensílio, é qualquer outra coisa menos prótese, né? Então, assim, a gente produz muitas próteses e a gente está preocupado se as pessoas estão usando, se estão com dúvida, né? Então, é uma ferramenta de aproximação da população com o serviço. E aí, logicamente, a gente sabe que os dentistas que estão no serviço nem sempre dão conta de toda a demanda, e aí a universidade está se colocando aí para ajudar nessa demanda, né? Ô Edson, e eu tava escutando aí o professor Luciano falando, e eu fiquei vislumbrando a questão. Os gestores, em geral, os gestores, né, o secretário de saúde e o próprio coordenador da atenção básica, da saúde bucal, né, do município, o dentista, que é referência para esse serviço, eles têm essa dificuldade de estar acompanhando a prótese que está sendo, né, disponibilizada aos usuários lá pelo laboratório. Né? Então, esse instrumento, essa questão de fazer a divulgação junto às UBS, né, afixando lá os cartazes de como baixar isso aí para os usuários, é super interessante para o próprio gestor. Né? Isso vai ser um instrumento muito importante para ele estar acompanhando, né,
tendo uma resposta da população em relação à questão da qualidade dessa prótese, né? Como é que a população está recebendo essa questão do serviço que está sendo oferecido, sempre está sendo satisfatório, né? Muito legal, sabe? Eu acho que essa ideia da gente ter em todas as unidades, né, essa orientação de como ele está, né, relatando a questão do uso da prótese, como está se dando, vai ser muito importante para o gestor, para a população como um todo, né, e para nós que fazemos, né, esse tipo de acompanhamento desse serviço, né, a nível de Estado, tanto secretaria como universidade. Então vai ser muito legal. Eu acho que faz parte da nossa valorização enquanto profissão e reconhecimento perante a população, né? Muito legal. E é bom saber que a gente está para chegar aí o dia do dentista e está produzindo, né? Ofertando coisa para a população, para os profissionais. Eu acho que é assim que é a forma boa da gente comemorar, né? Professor Bonan, o senhor depois poderia compartilhar os links aí que a Kalinka pediu, Joia? Farei isso. Só um minutinho, só um segundinho, já vou fazer o compartilhamento dos links. Tá. E... Ok, eu vou passar aqui primeiro, vai sair aí no, como é que chama? No chat, né? Opa, esse é o da prótese, o primeiro, cuidado prótese, né? E o da DTM, eu vou passar aqui também. Só um minutinho já passo. Tá na mão aqui. Enquanto o professor Bonan vai colocar aí, caso alguém queira fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para abrir aí os microfones, escrever, sintam-se em casa. E o da DTM está aqui também agora aqui para vocês, tá? Bom, então, da DTM, o segundo, o da prótese, o primeiro, tá? E naquela foto lá também, pelo QR Code, você consegue baixar. Ótimo. Enfim, eu não sei se alguém tem mais, professor Bonan, professor Luciano, professor André, Isis, Marcílio, mas... Em termos de divulgação dos aplicativos, só para a semana, né? A gente vai iniciar essa questão da divulgação, é isso? Já a partir de agora. Já vamos preparar mais materiais aí. O pessoal já pode ir baixando lá no... Isso. Pode ir baixando. Já pode, né? Pode. Pode sim, já está aí para começar a usar, já está pronto aí. Beleza. E bom demais. Os contatos ali, o professor Bonan colocou também, a gente está à disposição. Se depois, Bonan, você puder compartilhar novamente ali, ou no chat aí, o contato que você tinha colocado, acho que é sempre bem-vindo. Vou colocar o meu e-mail e meu telefone. Só não me liga de madrugada, hein, gente? Nem na hora... WhatsApp, esse telefone aqui também, tá? Nem na hora do jogo de São Paulo, não, né? Também de São Paulo. Na hora do jogo de São Paulo. Pode até ser, porque do jeito que tá ruim... Só perde, tá difícil. Não vou falar nada do Corinthians que perdeu essa semana, meu cunhado. Porque senão também o Renato e o André choram, e aí é dureza. Pessoal, então, professor Bonan, acho que é isso. Marcílio, agora os aplicativos estão divulgados, a gente, logicamente, pela experiência que a gente teve de teleinterconsulta em estomatologia, a gente precisa intensificar isso. A gente tem mais de 1.000 dentistas na atenção primária, né? Então, o que a gente puder ajudar a divulgar, criar material, enfim, isso a gente vai fazer. Então, acho que é isso, né, professor Bonan? Demais. Eu queria agradecer muitíssimo aí de novo todos os envolvidos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E agora vamos trabalhar, né?